Bem, o assunto da Ucrânia parece ser um assunto que nunca tem fim, está sempre na ordem do dia, e eu quero trazê-lo na perspectiva daquilo que são as orientações europeias económicas em função daquilo que é uma futura guerra. Eu digo daquilo que é alegadamente uma futura guerra porque o discurso dos dirigentes europeus é um discurso constante de guerra. E eu trago aqui uma perspectiva de contradição, porque ao mesmo tempo que temos uma Europa que está a sofrer com o corte daquilo que era a energia russa, que vinha barata e que dava uma grande vantagem, por exemplo, ao motor industrial da Europa, que era a Alemanha, essa mesma Alemanha, que agora, à semelhança dos tempos do senhor do bigodinho, quer fazer um rearmamento assim, pujante, um rearmamento com grande preponderância, portanto, grande investimento na indústria do armamento, quer fazê-lo em contraciclo com a sua própria indústria civil, que está em contração devido ao corte, precisamente, com a energia russa. Maravilha, maravilha. Tu já pode prosseguir, João. Já, se muito quiser bem, dar uma... muito bem, muito bem. Peço desculpa aqui pela pausa. E, portanto, há aqui alguns dados que importa trazer. Portanto, a Alemanha está no centro deste plano de rearmamento da Europa. Obviamente que isto faz parte de um contexto maior desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e uma política externa mais agressiva, talvez decepcionando algum do seu eleitorado, portanto, porque ele prometia ser o presidente da paz, mas não tem sido de facto. E esta política mais agressiva consiste em obrigar os países que estão debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, do guarda-chuva bélico dos Estados Unidos, investirem mais do seu PIB em defesa, e isso está a gerar uma série de corridas ao armamento, e a Alemanha não quer ficar de fora, porque a Alemanha tem também uma indústria armamentista, tem uma série de empresas, por exemplo, como a Rheinmetall, a Hensoldt, a KMW, que é a NDS, porque produz blindados, a Diehl, que produz mísseis, e quer participar nesta corrida. Mas note-se que a Alemanha tem aqui, fazemos aqui uma leitura daquilo que tem sido o desempenho industrial alemão desde início de 2023, portanto, depois já do corte com o gás que vinha pelo gasoduto, com o gás russo que vinha pelo gasoduto, a economia recuou e com especial ênfase para a queda na sua produção industrial. É claro que a Alemanha tem feito alguns ajustes económicos, nomeadamente tem transformado a sua indústria de forma a terceirizar mais a sua economia, portanto, menos ênfase na indústria, mais ênfase nos serviços, mas isso não impediu que, por exemplo, a produção entre 2018 e 2024, o índice de produção tenha caído cerca de 13%, e o valor acrescentado da indústria tenha caído cerca de mais ou menos 3%. Portanto, a Alemanha continua nesta trajetória descendente, nesta trajetória em crise, porque a sua indústria já não consegue competir, porque é muito conhecido, é subejamente conhecido, as vantagens de que usufruía a indústria alemã do gás russo que vinha por gasoduto, a infraestrutura estava montada, o gás seguia por gasoduto muito barato, e oferecia à Alemanha um fator de competitividade relativamente às outras indústrias, e nomeadamente europeias e de outras partes do mundo, que era uma oportunidade sem igual. Muito bem, por questões políticas que todos nós conhecemos, a Alemanha foi basicamente obrigada a deixar de consumir o gás a partir do gasoduto, e eu faço referência ao gás a partir do gasoduto porque o gás continua a circular da Rússia para a Alemanha. Ele circula por navio em forma de estado líquido,
Portanto, não sei se partilho só aqui este detalhe técnico, que é o gás de gasoduto já vem em estado de gasoso e pronto a usar nas indústrias, nas redes, etc. E o gás em estado líquido, ele tem que ser colocado em estado líquido em indústrias que o fazem, tem que ser carregado em navios, depois descarregado e regasificado novamente, e só depois é que entra no gasoduto, e portanto todo este processo aumenta o preço e faz com que a Alemanha receba um gás mais caro, proveniente da Rússia na mesma, embora as estatísticas digam que esse gás compõe apenas cerca de mais ou menos 10% daquilo que é o consumo da Alemanha. Esses números sabemos que são falsos, porque muito desse gás entra por outros portos europeus que já tinham infraestrutura desse género, porque a Alemanha não tinha uma infraestrutura portuária para receber gás deste género, e então entram por portos belgas, portos holandeses, e quando o gás deixa a Bélgica e deixa a Holanda, por exemplo, ou deixa a Dinamarca, já vai com o selo holandês, belga, dinamarquês, e portanto já não é registado como gás russo. Mas muito do gás ainda é russo, e portanto ainda a Europa continua muito a depender de gás russo, só que neste momento paga a um preço mais elevado. E passou, claro, também a importar de outras fontes, como a Noruega e os Estados Unidos, que exportam um gás mais caro e, diga-se, de pior qualidade, porque o gás, os hidrocarbonetos não são todos iguais. Existe um valor, uma característica que tem, que é o poder calorífico, e esse poder calorífico varia consoante a qualidade do hidrocarboneto. Portanto, a indústria tinha um gás barato e de boa qualidade, e agora passou a ter uma rede, uma espécie de manta de retalhos, como nós dizemos em Portugal, que fez com que a sua indústria perdesse competitividade. E o que é que a Alemanha faz? Esta manobra armamentista não vem por acaso. Ela vem numa ótica de recuperação da economia. E a pergunta que se coloca aqui é: se a indústria está em queda por falta de competitividade, por falta de fontes de energia baratas, como é que se espera uma expansão industrial, nomeadamente a expansão da indústria do armamento? Ora, é precisamente a indústria do armamento que pode beneficiar com um clima destes, com um cenário destes. Porquê? Porque a indústria civil perde competitividade face a outras indústrias mundiais. Ou seja, não consegue colocar o produto ao mesmo preço, não consegue competir em termos de preços com outras indústrias porque os seus fatores de produção subiram de preço. Mas a indústria armamentista depende sobretudo não dos clientes civis, mas do cliente estatal e da demanda estatal. E isto é o que a Alemanha está a fazer. A Alemanha, neste momento, não olha para a expansão da sua dívida. Existe também um fundo europeu com base na dívida para comprar armas. A Alemanha pretende usufruir desse fundo, e portanto aquilo que nós vamos ver a seguir é uma expansão industrial estilo pré-Segunda Guerra Mundial. Portanto, com grandes encomendas estatais, contratos garantidos. Estas empresas, obviamente, que levam o melhor dos dois mundos, não é? Porque elas deixam de ter que competir, elas passam a ter uma posição privilegiada, e isto, claro que isto vai trazer problemas, e é este o ponto que eu queria salientar aqui. E um dos problemas é que, a longo prazo, este tipo de forma de encarar a economia poderá criar, e criará, pelo menos a médio prazo, os vícios da ineficiência. Porque a capacidade industrial, ela não é ilimitada. E em termos de matérias-primas e cadeias de abastecimento fiáveis, que são precisas para a indústria militar, existem uma quantidade de pequenas indústrias que têm que assegurar essas cadeias de abastecimento, e estamos a falar de matérias-primas que, por exemplo, a China tem o domínio mundial. Por exemplo, no caso das terras raras, de uma série de minerais que são essenciais à indústria da defesa moderna. E nesse sentido, a Alemanha
chegará a um ponto em que, por mais dinheiro que despeje, não vai conseguir uma maior produção da sua indústria. Mas aquilo que vai provocar é um aumento geral dos preços e um aumento da inflação. E para já encerro este pequeno ponto, esta pequena exposição. Dei a Alemanha como exemplo, mas isto vai servir um pouco para toda a Europa, sendo a Alemanha, que é considerada um motor industrial da Europa, então resolvi trazer aqui a Alemanha como esse exemplo. Maravilha. Vamos circular a palavra então com a Rose Martins aqui. Considerações a respeito do que o João traz aí. Eu vou tentar até me conter no tempo aqui, João, porque esse é um assunto que me interessa muito. Inclusive, como a Europa entra nessa relação entre a Rússia e os Estados Unidos, né, desde, inclusive, o final da Guerra Fria, foi tema da minha dissertação de mestrado, né, geopolítica russa em relação aos Estados Unidos, mas também qual que é o cálculo europeu. E a guerra da Ucrânia, ela acaba, assim, na minha visão, né, pelo menos, ela acaba sendo o ponto de não retorno nessa rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia. E aí é muito interessante ver como os europeus, no final das contas, passam de uma posição de parceiros da hegemonia norte-americana, do imperialismo norte-americano no pós-Segunda Guerra, para chegar na virada, pelo menos a partir dos anos 2010, como submissos à estratégia de segurança dos Estados Unidos, né? E assim que eles passaram a se comportar. E militam a favor dessa guerra, nesse momento, muito mais que os Estados Unidos agora, porque o Trump está anunciando um plano de paz, né? Plano de paz muito entre aspas, porque é basicamente o plano do Putin, um plano apresentado há 1 ano e meio atrás, com exceção da questão financeira, né, de como vai ficar a questão financeira, as reservas russas, porque, claro, que o Trump não vai entregar de bandeja assim para o Putin, mas tem as consequências para a Europa de ter sido submissa a essa estratégia de segurança dos Estados Unidos. Eu falo estratégia de segurança dos Estados Unidos porque está documentado, está nos documentos de segurança dos Estados Unidos, tanto a Rússia como um adversário prioritário dos Estados Unidos, né, aparece muito antes dos chineses, inclusive, nesses documentos, e a posição importante que a Ucrânia tem nessa estratégia de segurança, e os europeus foram indo. E aí se encontram hoje numa situação muito difícil economicamente, e o exemplo que você usa da Alemanha é muito importante por conta dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, e porque a Alemanha é um motor econômico, era pelo menos o motor econômico da União Europeia. E aí, eu só quero lembrar que os Estados Unidos ajudaram na sabotagem que os alemães colocam na conta da Ucrânia, mas eu acho que foi uma sabotagem da Marinha norte-americana mesmo, como aquele jornalista, o Seymour Hersh, publicou, que é um jornalista premiado internacionalmente, né, pelas suas investigações. E os Estados Unidos sabotaram uma infraestrutura que também pertencia à Alemanha. E a Alemanha não conseguiu emitir como a gente costuma dizer aqui no Brasil, uma notinha de repúdio para dizer que aquela infraestrutura que foi construída junto com a Rússia era também da Alemanha e que ela não poderia ter sido sabotada. E, portanto, a Alemanha, além desse fator econômico, material, de sofrer com essa guerra, tem essa questão política também, que mostra o ponto de desmoralização. Agora, por outro lado, a gente está falando da Alemanha, mas é importante a gente trazer outros nomes importantes para essa conversa, que é o caso, por exemplo, dos franceses, do Emmanuel Macron, que chegou a defender que soldados da OTAN deviam lutar no cenário de guerra da Ucrânia. E defendeu recentemente que a França deveria cortar gastos e investir mais em defesa, porque a França poderia ser invadida pela Rússia. É uma espécie, assim, realmente um teatro de loucuras. E para fechar o meu comentário, porque, né, não dá para a gente aprofundar muito, talvez num outro programa, ainda tem essa questão que o João citou, que foi um aceno da OTAN para o Donald Trump, depois de todas as críticas que o Donald Trump fez
e as dúvidas que ele lançou à própria existência da OTAN, que foi o compromisso de aumentar o orçamento de defesa de 2% para 4%. E mesmo que os países não cumpram esse compromisso, porque muitos dos países não cumpriam nem a meta de 2%, no final das contas significou um aceno para o Donald Trump. Sim, vamos ceder aqui também, além da União Europeia ter cedido nas questões das tarifas. E por conta das especificidades da indústria bélica dos países europeus, no curto prazo, aumentar seu orçamento de defesa significa comprar mais armas dos Estados Unidos. E foi por isso que o Donald Trump, logo depois que os países da OTAN concordaram com aumentar o orçamento de defesa, ele disse que voltaria a fornecer armas para a Ucrânia. Esse plano dele agora, para encerrar a guerra, ele tem muito mais a ver com que ele está, assim como a questão das tarifas que saiu hoje, a tarifa da carne, do café, que o Brasil vai ser beneficiado, isso tem muito mais a ver com os problemas que ele está enfrentando internamente por conta da inflação. A última pesquisa que saiu da Reuters aponta isso, que inclusive tem crescido a insatisfação entre os eleitores republicanos com o aumento do custo de vida. Ele fez uma campanha dizendo que ia baixar o custo de vida nos Estados Unidos, que era o grande calcanhar de Aquiles do governo Biden. E ele precisa terminar essa guerra porque teve uma pressão inflacionária nos Estados Unidos por conta da guerra. E aí, como os europeus vão ficar nessa, depois de terem se subjugado à estratégia de segurança dos Estados Unidos no médio prazo, o caso da Alemanha não ter conseguido se posicionar politicamente contra a sabotagem de uma infraestrutura que também te pertencia, e agora de terem feito o acordo de tarifas da União Europeia e de terem concordado em aumentar o orçamento de defesa. Então, o caso da Europa é realmente uma coisa que nos leva a pensar numa estratégia totalmente errada do ponto de vista deles criarem uma política de segurança autônoma, ficaram totalmente colados com os Estados Unidos, e se essa guerra se encerrar nesses termos que o Donald Trump está propondo nesse momento, são basicamente os termos do Putin, as coisas ainda vão ficar muito piores para os europeus, porque os russos já mandaram a sua energia para outro campo do mundo. Eles precisam menos, os russos precisam menos dos europeus nesse momento do que os europeus do sul. Luís? Perfeito, deu um cortezinho aqui para mim, não sei se foi para mim, na minha rede. Vanessa, alguma coisa a acrescentar aí nessa questão? Qual é a tua compreensão? Tá sem áudio, Vanessa. Não, eu estava acompanhando aqui, eu perdi um pouco do comentário do João, e aí acompanhei o finalzinho e o comentário da Rosa. Eu estava ouvindo aqui e mais tranquilo, eu vou falar somente de Gaza mesmo. Ah, tá, maravilha. Então deixa eu passar para o João, a gente ainda tem aqui uns 5 minutinhos para falar sobre essa questão da Ucrânia. Conta para nós a tua compreensão, João, desse acordo que está surgindo aí, né? Sim, e da questão do Zelensky também, parece que enfrenta um mau momento internamente, né, João? É verdade, é verdade. Parece que agora a Ucrânia, aliás, aquele órgão que está lá montado na Ucrânia, patrocinado pelos Estados Unidos, que foi criado em 2015, que é o NABU, que é a agência anticorrupção da Ucrânia, descobriu que havia corrupção na Ucrânia. Parece que isto agora... E a comunicação social pró-Ucrânia teve o cuidado de expor bem este caso. E isto provoca-nos alguma leitura, não é? Mas antes de ir, gostava só de voltar um pouco atrás à questão económica e dar aqui só 2 dados da Alemanha. Por exemplo, a Alemanha, hoje às 3 da tarde, quando nós ouvimos a senhora von der Leyen a falar que temos que descarbonizar, que temos que apostar em energias renováveis, etc. e tal, a Alemanha, hoje às 3 da tarde, dependia em quase 70% do seu consumo total energético do carvão e do gás. Portanto, são as duas grandes fatias para a produção de eletricidade que estava a consumir hoje em tempo real às 3 da tarde, constituíam mais de 60% divididos entre o carvão e o gás, até com a fatia do carvão a ter mais preponderância. Portanto, assim vemos que é a dependência, o estilo
o tipo de dependência energética que a Alemanha tem. E agora falando nessa questão, todos estes esforços, todos estes aumentos do PIB que a Europa fez, no fundo todos estes tiros no pé, todos estes tiros nos pés que a Europa tem dado, e que nós já falámos disso até no último programa, deixam ainda mais de fazer sentido quando todos os problemas que se vão acumulando na sociedade europeia, de exclusão social, de maior pobreza, de gente a viver na rua, temos de ânimo leve, de repente, uma canalização de grandes quantidades de fundos para a Ucrânia, e em todos os discursos, ainda agora, a seguir às notícias do grande escândalo de corrupção de 100 milhões de euros, tivemos automaticamente a senhora Kaja Kallas a reagir e a dizer que era infeliz, mas que continuamos a apoiar a Ucrânia. Portanto, isto é uma atitude que eu não sei como é que se deva qualificar quando a Ucrânia está no registro, está no papel como o país mais corrupto da Europa há uma série de décadas. Quer dizer, e obviamente que todas estas injeções de capitais na Ucrânia era muito fácil de prever que a corrupção iria apenas aumentar e não reduzir. É interessante que Daria Kaleniuk, que está na direção do NABU, ela é ucraniana, ela tem parte da sua formação académica é feita na Ucrânia e outra parte é feita em Chicago, nos Estados Unidos. Ela deu uma entrevista muito interessante a vários órgãos de comunicação social ucranianos, onde descreve em pormenor o escândalo de corrupção e aquilo que se descobriu na investigação deste caso chamado... eu já ouvi chamado de algumas com alguns nomes, mas neste caso, Operação Midas, em português. Ela sinaliza claramente nessa entrevista as cinco das principais figuras que rodeiam, que são muito próximas de Zelensky. Uma delas, Timur Mindic, que era uma figura central e uma figura muito próxima de Zelensky, ainda antes de Zelensky ser presidente. Portanto, ele teve a audácia de sair do país confortavelmente antes de chegarem ao apartamento onde ele vivia. Bom, não temos tempo para entrar em todos os detalhes da investigação, mas isto só para dizer que este órgão que descobriu agora este escândalo é um órgão monitorizado e supervisionado pelos Estados Unidos. E ela é perentória na entrevista quando diz que, quando o entrevistador lhe pergunta se isto deve ter alguma consequência para Zelensky, ela diz assim: precisamos do presidente Zelensky, mas ele tem que corrigir a sua postura e tem que fazer alguma coisa, tem que haver alguma punição. Portanto, ele tem que usar a sua influência, uma vez que tem a influência por via da maioria no Parlamento, da Verkhovna Rada, tem que usar a sua influência para punir as pessoas, até Andrei Yermak, até Mindic, para dar o exemplo, porque estamos a falar de corrupção no setor da energia, quando milhares e milhares de ucranianos sofrem com falta de energia, devido, claro, obviamente, de consequência da guerra, mas enquanto uns sofrem e passam frio e carências por carências energéticas e de todo o tipo por falta de energia, temos estes senhores multimilionários com apartamentos com vasos sanitários dourados, em ouro, etc. Pronto, e todos mais, estes são pormenores que apareceram no caso. E é muito interessante que ela diga que Zelensky é um presidente que tem que ficar, mas que tem que limpar a sua casa. Ora, quem é que, no seu perfeito juízo, acredita que figuras como Mindic, que são próximos de Zelensky ainda antes dele ser presidente, e figuras como Andrei Yermak, que é tido como o responsável pela contratação governamental, no fundo pela logística governamental, e que tem uma influência enorme na sociedade ucraniana,
e ao nível dos serviços secretos, ao nível das polícias. E agora, de repente, o Zelensky lhes diz, olha, vocês ou vão ser incriminados, ou vão ser expulsos, ou têm alguma espécie de consequência, que isso alguma vez funcionasse. Mas, isto é a minha ótica pessoal. Mas o que eu noto também aqui é que, por haver essa investigação é uma espécie de pressão a Zelensky, porque ela aparece. A corrupção na Ucrânia é uma coisa que é quase de conhecimento público. Mas este escândalo vem para as notícias e vem para a imprensa ucraniana, portanto não é a imprensa russa que está a querer veicular, que está a querer dar muito ênfase a isto. Isto saiu primeiro na imprensa ucraniana, no Moscow Times, no Kiev Independent, etc. e muitos outros. Ao mesmo tempo que vem este plano de paz proposto por Trump, o tal plano dos 28 pontos. E eu sou da opinião de que isto não é por acaso. É um plano que é muito fácil, tem vários pontos. Quando percorremos os tais 28 pontos, percebemos que há ali coisas que a Ucrânia disse que nunca aceitaria, pela voz do Volodymyr Zelensky. Também é preciso ver que há outras questões que a Rússia também jamais aceitaria. Os europeus também rejeitam aquele plano, mas parece que Trump está à pressa a querer impor um cessar-fogo para prosseguir com outros objetivos que são objetivos que já nós estamos fartos de falar nesta live e noutras lives, que é o objetivo primordial dos Estados Unidos, que é o cerco à China. Há pouco falou-se aqui na questão da primeira-ministra do Japão e da sua retórica relativamente à China, e isto também vem a talho de foice, porque parecendo que não está tudo encadeado. Eu estou com alguma dificuldade, não quero particularizar muito, nem quero entrar em muitos detalhes, porque senão vou-me alongar muito, mas a questão é que esta questão da corrupção não acontece por acaso. Geralmente as coisas são do conhecimento público, mas elas só são usadas como arma quando existe um interesse político por trás. E neste momento existe o interesse em pressionar Zelensky, para que ele aceda e no fundo está em xeque por parte daquilo que são os seus patrões, que são os Estados Unidos. Nunca podemos esquecer que a Ucrânia não é um país independente. Zelensky finge que é um chefe de Estado, mas nós percebemos bem que quando ele vai à Casa Branca e não leva um fato e é toda a gente... em Portugal utiliza-se a palavra gozar, não é? Gozam com ele, portanto fazem troça dele, não tem um fato, e vimos como MBS da Arábia Saudita agora teve com as suas vestes tradicionais e ninguém lhe diz nada. Portanto, há aqui uma grande diferença entre aquilo que é um chefe de Estado soberano e aquilo que é um chefe de Estado que é, no fundo, um fantoche. E não me vou alongar mais, vou passar a palavra se alguém queira comentar mais sobre isto. Perfeito, João. Obrigado aí pelas tuas colocações. Eu só ia dizer isso, né? Que a gente sabia que o Zelensky era um baita de um corrupto e todo mundo que cerca ele há muito tempo, né? É óbvio que isso aí é um instrumento de pressão. Rose, 2 minutinhos para te fechar essa pauta aí, se tu quiser, que eu vi que tu tá fazendo anotações e eu sei que tu gosta muito dessa pauta, né? Faz um fecho aí para nós, se tu puder, nesses 2 minutinhos, responder aqui o José Silva. Um eventual acordo seria uma vitória do Ocidente ou um atestado de derrota? Eu acredito que um atestado de derrota, não exatamente para o Donald Trump, porque ele pretendeu terminar com a guerra, prometeu durante a sua campanha, né, e logo quando tomou posse, disse que ia acabar com a guerra em 24 horas. Agora, só para abrir um parêntese, né, e vou fechar com esse parêntese, porque a gente não sabe o que vai acontecer, eu tenho também as minhas dúvidas de qual é a capacidade do Donald Trump em encerrar esse conflito, só se for mesmo nos termos que o Vladimir Putin pretende. Primeiro porque a Rússia tem uma superioridade no campo de batalha, está em melhores condições. A Rússia está em melhores condições econômicas, até mesmo que alguns países europeus, para um país que está em guerra. A Rússia tem uma coesão social, não há distúrbios, grandes distúrbios sociais na Rússia que, né, possam levar a uma mudança de regime, como disseram que aconteceria com o levante do grupo Wagner. O Vladimir Putin tem uma popularidade altíssima, então ele chega para uma mesa de negociações em uma situação muito melhor. Por isso que o Donald Trump só
chegou nesse momento em que ele está com um problema interno para resolver, que é o custo de vida dos norte-americanos, que é o que mostrou as 2 últimas pesquisas da Reuters. Ele está com esse problema para resolver, por isso que ele pensa em ceder dessa maneira. Agora, dentro dos Estados Unidos, vai ter pressão para o Donald Trump não entregar essa vitória de mão beijada para os russos, que é quase uma vitória de mão beijada, né? E uma das razões que eu acho é o lobby do complexo militar industrial dos Estados Unidos, que ganha com qualquer tipo de conflito em qualquer parte do mundo, né, que é um lobby muito importante na política dos Estados Unidos, e tenho as minhas dúvidas até mesmo em relação à parcela da burguesia norte-americana ligada ao setor de energia. Os Estados Unidos se converteram no maior exportador mundial de gás natural liquefeito, e o maior mercado é o da Europa. Essa guerra acaba. E vamos supor que essa guerra acabe e as coisas normalizem entre a Rússia, os Estados Unidos e a Europa, perdão, gente, que eu já estou um pouco cansada, entre a Rússia e os europeus, e os gasodutos voltarem a operar normalmente, todos os gasodutos. E aí, o que os empresários do gás natural liquefeito vai fazer nos Estados Unidos? Quais são os mercados que eles vão adentrar? Então, há muitos interesses em jogo para esse conflito acabar e para esse conflito não acabar. E o Donald Trump não tem um governo monolítico, coeso. Então, ele apareceu aí com essa proposta super vantajosa para a Rússia, mas eu tenho as minhas dúvidas de qual vai ser o tipo de pressão que ele vai sofrer internamente para dar essa vitória, porque pelo que eu li sobre essa proposta, é realmente uma vitória de mão beijada para a Rússia. Praticamente, ele reescreveu o plano de paz do Putin de junho do ano passado. Inclusive, na entrevista de hoje à tarde, o Putin diz que, indagado sobre o plano ele diz que, para começar, de base serve, né? Então, o Putin não vai entregar essa rapadura aí para o senhor Trump, né?